Olá, sétimo ano. Aqui é a professora Arlete, professora de Geografia da turma de vocês. Vamos à nossa aula de hoje? Então, nós vamos falar do nosso país, o território brasileiro. Vamos começar relatando um pouquinho sobre o tamanho do nosso país. O território brasileiro apresenta uma área de 8.515.759 quilômetros quadrados. Então, ele tem uma dimensão gigantesca. Ele é o quinto maior país do mundo e ele é considerado um país de dimensões continentais, por ser grande, né? Ser tão grande a ponto de caber um continente dentro dele. O nosso país, ele se encontra na quinta posição em tamanho territorial. Então, ele só é superado pela Rússia, Canadá, Estados Unidos e a China. Mas você sabe como encontrar o Brasil no mundo? Então, nós vamos falar a partir de agora sobre como localizar o território brasileiro. Então, nós temos várias formas de fazer essa localização. A primeira é a localização quanto aos hemisférios. Então, nós sabemos que o mundo ele pode ser dividido em 4 hemisférios. A partir do meridiano de Greenwich, a gente tem um hemisfério leste ou oriental e o hemisfério oeste ou ocidental. Se eu levo em conta a linha do Equador, aí eu tenho o hemisfério norte ou setentrional e o sul ou meridional. Por ser tão grande, o nosso país ele tem as terras em 3 dos 4 hemisférios mundiais. Então, pela linha do Equador, nós temos uma pequena porção de terra no hemisfério norte, como você pode estar visualizando aqui no mapa, e a maior parte do nosso território no hemisfério sul. Já em relação ao meridiano de Greenwich, nós estamos com as nossas terras 100% localizadas a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, no hemisfério ocidental. Outra forma de fazer a localização do território brasileiro é quanto às zonas térmicas. Então, a maior parte do território brasileiro localiza-se na zona intertropical. Essa zona ela é definida pelos trópicos de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Essa zona é a parte do globo mais iluminada, ou seja, aquela que recebe os raios solares de modo direto. Então, ela é a mais aquecida também. Por isso que o nosso país ele tem como predominância os climas quentes. Mas uma pequena parte do nosso país está localizada na zona temperada do sul. É o sul do estado de São Paulo, o extremo sul de Mato Grosso do Sul, a maior parte do estado do Paraná e os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também podemos localizar o Brasil no continente americano. Então, a América ela é um continente muito grande, né? Ela se estende desde as altas latitudes do hemisfério norte até as altas latitudes do hemisfério sul. Em vista disso, ela foi dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. O nosso país, o Brasil, ele está localizado na América do Sul e ocupa grande parte dessa porção do continente. Nesse mapa, nós podemos observar todos os países que fazem parte da América do Sul. Ainda é possível fazermos a localização do Brasil na América quanto às línguas oficiais. Então, a língua ela é um dos elementos culturais herdados dos nossos colonizadores. Por isso, existem atualmente no continente americano países de línguas neolatinas e países de língua inglesa e holandesa, como idiomas oficiais. Além dessas línguas, também existem as línguas indígenas, herdadas de grupos que conseguiram sobreviver à conquista e à colonização europeia. Então, quanto a essas línguas oficiais e a predominância delas dentro dos territórios, a América pode ser dividida em América Latina, que é aquela formada pelos países de língua neolatina,
e a América anglo-saxônica, que é constituída por países de língua inglesa. Agora que nós já sabemos todos os modos de fazer a localização do nosso país na esfera terrestre, vamos conhecer os pontos extremos desse nosso território. Pontos extremos são os limites que o nosso país tem a norte, a sul, a leste e a oeste. Então, em virtude da vasta área do território brasileiro, as distâncias entre seus pontos extremos são grandes, tanto na direção norte-sul como na direção leste-oeste. Então, nós temos aqui o nosso ponto mais ao norte, o nosso ponto extremo norte é a nascente do rio Ailã. O nosso ponto mais ao sul é o Arroio Chuí. Arroio é a foz, Chuí é o nome de um rio que fica no Rio Grande do Sul. Então, nosso ponto extremo sul é a foz desse rio, ou seja, o final dele, quando ele deságua, em outras águas e ali encerra-se o rio. O nosso ponto extremo mais a leste é a Ponta do Seixa. Seixa é uma praia. Essa praia, ela se direciona rumo ao oceano. Então, o final dessa praia é o nosso ponto mais a leste. O nosso ponto a oeste, que a gente chama também de ponto mais ocidental, é a nascente do rio Moa, tá? Onde o rio Moa nasce, lá é o nosso ponto extremo oeste. Vamos falar também sobre as latitudes e diversidade de climas e paisagens naturais que o nosso país possui. Nós já comentamos que o nosso país tem uma longa extensão de norte a sul, pois as diferentes latitudes do território, elas influenciam o clima de acordo com a intensidade da energia solar incidente ao longo do ano. Então, isso faz com que haja uma grande diversidade de climas e paisagens naturais no nosso país. O clima e outros fatores geográficos regionais exercem influência sobre os solos, sobre as formas de relevo, sobre a hidrografia e as formas vegetais que existem no nosso país. Então, aqui você tem um mapa que mostra o clima, do nosso país. Então, a gente tem, lá todo de vermelho, abrangendo praticamente toda a região norte, o clima equatorial úmido. Logo abaixo dele, nós temos o clima tropical. O clima tropical, inclusive, boa parte do território do nosso estado, do Maranhão, é influenciado por ele. Então, nós temos aqui o tropical semiárido, que você vê no Nordeste, esse amarelo mais clarinho, onde é a região mais seca do nosso país. Nós temos aí no litoral, essa linha verde está mostrando para nós o clima tropical litorâneo úmido, tá? Esses climas que eu falei até agora, eles estão sob a influência de massas de ar equatoriais e tropicais, então massas de ar quente, porém úmidas. Agora nós vamos falar sobre os climas que estão sob influência de massas de ar tropicais e polares. Então, tanto recebe massas quentes como massas frias. Então, a gente tem o tropical de altitude, então é a altitude acima de 1.000 metros que determina esse tipo de clima. E nós temos, por último, lá no sul do Brasil, o subtropical úmido. Aí, esse tipo de clima, ele sofre uma influência muito grande da massa polar atlântica, tá? Ao longo da costa, ela faz uma grande influência da massa tropical atlântica. Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima.